Olá pessoal, boa noite. Vamos para o último encontro, a última parte do nosso encontro, melhor dizendo, sobre intervenção de terceiros. Hoje, pessoal, vamos tratar de assuntos curiosos da matéria. São intervenções de terceiros curiosas, especiais, enfim, afora aquelas clássicas que nós já vimos, ainda existem outras modalidades. Vamos ver uma a uma as principais delas e com isso a gente fecha esta matéria intervenção de terceiros e eu tenho certeza que a gente revisou, se não tudo, mas a grande maioria dos assuntos pertinentes ao tema. Legal? Vamos começar então retomando a aula passada, a gente terminou falando, salvo engano, de denunciação da lide e quando o denunciado ele é revel, né? Se o denunciante ele tinha a obrigação ou não de prosseguir com o processo, a gente tinha uma polêmica em relação a um artigozinho do CPC, na verdade eu tinha falado um artigo do CC, né, do Código Civil, mas que eles deveriam ser interpretados em conjunto. Coloquei lá na edição para vocês no final do vídeo passado. Dava a entender o regramento do Código Civil, do Código de Processo Civil, melhor dizendo, anterior, que o denunciante ele deveria prosseguir com o processo, ele tinha essa obrigação. Agora, com o novo Código de Processo Civil, isto não acontece mais, ou seja, o denunciante, na hipótese do denunciado ser revel, ele não tem mais obrigação de prosseguir na defesa dos interesses do processo. Ele pode agir como bem queira, inclusive ajuizar uma ação de regresso posteriormente, autônoma, contra o denunciado. Tranquilo? A gente fechou aí, salvo engano foi aí, e vamos prosseguir então aqui no nosso roteiro com a intervenção de terceiros em causas de consumo. Qual é a peculiaridade? Aqui é bem simples, pessoal. O CDC tem um artigo, eu vou colocar na edição qual é esse artigo, porque apenas eu estou trazendo aqui de cabeça, não sei o número, dizendo que é vedada a denunciação da lide em causas de consumo por fato de produto. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que, será que este artigo que fala que é vedada a denunciação da lide em causas de consumo por fato do produto, ele está realmente se referindo à denunciação da lide? Porque veja que a obrigação em causas de consumo, em prol do consumidor, ela é solidária. A responsabilidade é solidária, ou seja, o consumidor, em regra, salvo algumas exceções previstas no próprio Código de Defesa do Consumidor, ele pode demandar contra a loja, contra o fornecedor, enfim. A obrigação, por fato do produto, ela é solidária. Então, por que falar em denunciação da lei se nós não estamos aqui tratando de direito de regresso? O correto seria dizer, é vedada o chamamento ao processo. Aí sim. Por quê? Qual é o intuito do legislador, na verdade? O intuito é não dificultar a vida do consumidor. Porque vamos supor que o consumidor ajuize uma ação contra a loja, que lhe vendeu um produto do qual decorreu um fato do produto, e aí a loja chama ao processo, no caso do código, denuncia da lide, não sei por que houve essa escolha nessa nomenclatura, um tanto quanto equivocada, mas aí ele chama ao processo o fornecedor. Veja, o consumidor não queria isso. Isso vai tumultuar o processo, isso vai atrasar o processo, vai ser mais uma parte no processo para se manifestar, enfim. E o legislador ele quis facilitar a vida do consumidor, e por isso ele proibiu. Então, é o primeiro ponto que você deve saber, é isso. Quando o Código de Defesa do Consumidor ele fala é proibida a denunciação da lide, ele está se referindo ao chamamento ao processo. E a interpretação que se deve dar a este dispositivo é ampla, ou seja, não só para causas de fato do produto, mas como para vício do produto, do serviço, fato do serviço, também é vedado o chamamento ao processo, segundo o STJ atualmente. Legal? O próprio Código de Defesa do Consumidor ele também traz uma modalidade curiosa de intervenção de terceiros, que é o chamamento nas causas de seguro. A gente viu na aula passada que o juiz ele pode condenar diretamente a seguradora, correto? Então ele meio que cria o Código de Defesa do Consumidor, ele em primeiro lugar, ou seja, foi o primeiro que trouxe essa possibilidade de condenar diretamente a seguradora justamente pelo artigo 101, inciso 2. Ou seja, haveria um chamamento ao processo da seguradora. O correto, em tese, seria a denunciação da lide, né? Mas o próprio Código de Consumidor, para facilitar mais uma vez a vida do consumidor, ele diz, não, chama-se o processo a seguradora que poderá ser condenada solidariamente com quem causou o dano.
E aí a gente já viu na aula passada, no nosso encontro passado, que essa possibilidade foi ampliada com o novo Código de Processo Civil. Então, esse chamamento da seguradora ainda é, né, uma intervenção de terceiros curiosa do Código de Defesa do Consumidor. É isso, pessoal. As dicas são essas sobre a intervenção de terceiros no CDC. Bom, próxima intervenção é a intervenção do amicus curiae, do amigo da corte. Quem é este amigo da corte? É uma personalidade, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que tenha interesse na causa. Normalmente essa causa é de grande relevância social e que domina o assunto, porque a gente sabe que o juiz ele conhece a lei, mas ele não conhece todos os assuntos. Então, a gente vê muito isso em série de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A gente viu isso naquele caso na DPF 54, em que houve uma manifestação do amigo da corte, enfim, para explicar para os ministros a questão do feto anencéfalo, se ele tinha possibilidade de viver ou não, enfim, houve essa manifestação do amigo da corte. Ou seja, ele serve para auxiliar, para tornar o processo mais democrático, mais aberto ao público, enfim, é de grande relevância. O novo Código de Processo Civil, pessoal, ele trata da matéria com minúcia. E de largada, você já pode saber que, para o novo Código de Processo Civil, a intervenção do amicus curiae é verdadeira intervenção de terceiros. Porque até o novo Código de Processo Civil havia uma divergência, né? Se era ou não intervenção de terceiros. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, entendia que era uma intervenção sui generis, né? Não era bem uma intervenção de terceiros, porque o amigo da corte, o amicus curiae não virava parte, mas no novo Código de Processo Civil, o amicus curiae se torna verdadeiramente parte. Então nós estamos aqui diante de intervenção de terceiros, pessoal. Legal, diante do novo regramento do Código de Processo Civil de 2015. Muito bem. O amicus curiae, pessoal, ele pode ser chamado ao processo, ele pode ser trazido em qualquer processo. O artigo 138, anotei aí para vocês, do Código de Processo Civil, do novo Código, ele abre esta possibilidade para qualquer processo. Naturalmente que o processo deverá ter uma relevância social, não é realmente qualquer processo. Em tese, sim, mas na prática só os que demandam a trazida, digamos assim, do amicus curiae para o processo. Legal? Muito bem. É possível haver mais de um amicus curiae no processo? Sim, tranquilamente, não há problema disso. Até é recomendável, se a questão for muito complexa, por que não? Então, é possível, tranquilo. O amicus curiae ele pode ser trazido ao processo tanto de ofício como a pedido das partes ou do próprio amicus curiae que queira intervir no processo. Tranquilo, isso aí é bem amplo, é bem tranquilo isso. Legal? Mais uma questão que o Código de Processo Civil ele traz que é bem curiosa, bem paradoxal. Veja, o artigo 138, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: tudo bem, o amicus curiae é parte, mas o seu ingresso não vai ser considerado para fins de deslocamento de competência. É curioso, porque se ele é parte, então deveria haver um deslocamento de competência, a depender do caso, já que ele ingressou no processo como parte. Mas o próprio Código de Processo Civil ele traz essa exceção paradoxal. Mas está lá no artigo 138, parágrafo 1º, pessoal. Legal? Outra dúvida que pode surgir, o amicus curiae ele pode recorrer no processo? Em regra, não, pessoal. Para recorrer, ele não tem esse poder. No entanto, ele pode opor embargos de declaração e pode, segundo o novo Código de Processo Civil, parágrafo 3º do artigo 138, mais uma vez o artigo 138, ele trata dessa matéria do amicus curiae, ele poderá recorrer de decisão que julgar incidente de resolução de causas repetitivas. Legal? Isso está não só no artigo 138, parágrafo 3º, mas também, anotei aqui, no artigo 976 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Mas a regra é que amicus curiae não pode recorrer. Legal? Mas cuidado com questões que generalizam muito. Muito bem. O juiz, a despeito das vedações já trazidas pelo próprio Código, ele também poderá limitar os poderes do amicus curiae dentro do processo. O juiz é que vai dizer, ó, amicus curiae, você pode fazer isso, isso e isso. Você pode se manifestar aqui, acolá, mas não pode fazer isso, enfim. O juiz é que limita a atividade do amicus curiae. Inclusive, o próprio tribunal pode ter resolução nesse sentido, não há qualquer problema nisso. O que não pode são as próprias partes limitarem a atuação do amicus curiae.
Isso não pode. No entanto, nada obsta que haja um negócio jurídico processual plurilateral, né, entre todos, para delimitar como será feita a manifestação do amicus curiae. Até aí, tudo bem. Negócios jurídicos processuais são plenamente possíveis, a gente sabe disso. Muito bem. Última pergunta sobre amicus curiae é saber se o juiz fica vinculado à sua manifestação ou não. E a resposta é não, pessoal. O juiz, ele julga de acordo com o seu livre convencimento motivado. O juiz, ele deve motivar sua decisão, mas não fica vinculado à manifestação do amicus curiae. No entanto, ele deve considerar aquela manifestação na sua fundamentação. Necessariamente isso está no próprio Código de Processo Civil. Legal? Muito bem. A gente já viu amicus curiae. Vamos para a próxima. Essa é bem legal. É a intervenção iusso iudicis. Na verdade, pessoal, a intervenção iusso iudicis nada mais é do que uma intervenção provocada pelo juiz. Porque até agora a gente já viu intervenção de terceiros que são provocadas pelas partes, né? Mas a intervenção iusso iudicis é uma intervenção de terceiros provocada pelo juiz. É o próprio juiz que, de ofício, ele traz alguém para... Eita, bati aqui. Bem, traz alguém para ingressar no processo, pessoal. Então vamos ver um exemplo. Um exemplo é o próprio amicus curiae. O juiz, a gente acabou de ver que o juiz de ofício, a requerimento das partes ou do próprio interessado, ele pode trazer ao processo o amicus curiae. Ou seja, se ele pode trazer de ofício, é o próprio juiz que diz aí, olha, essa pessoa, ela entende muito desse assunto, então eu vou trazê-la. É possível, então seria uma intervenção iusso iudicis. Outra coisa, por exemplo, quando nós temos um litisconsórcio unitário facultativo no polo ativo, ou seja, eu tenho colegitimados. Então, só um deles ajuiza a ação. O juiz poderia trazer o outro, que seria atingido pela coisa julgada? Sim, seria uma intervenção iusso iudicis. O juiz iria citar aquele litisconsorte ativo, facultativo, unitário, e que não foi litisconsorte, porque ele seria atingido pela coisa julgada. E o litisconsorte, ele iria entrar no processo optando por se manifestar como quiser. Legal? Então, isso seria mais um exemplo de intervenção iusso iudicis. Tá legal? Então, por aqui você já pode ver que é possível, sim, se falar em intervenção iusso iudicis, até mesmo atípica, até mesmo fora dos pressupostos legais, das possibilidades que a lei traz estritamente, expressamente, melhor dizendo. Então, no Código de Processo Civil, me vem à mente, de 39, aquele que é o retrasado, não é nem o passado, né? Ele previa isso. O juiz pode trazer quem ele quiser para o processo, de ofício. O Código de 73, que é o atual, não fala nada, e o Código de 2015 também não falou nada. Podia ter falado, mas a doutrina e a jurisprudência entendem que, em respeito aos princípios da celeridade, da efetividade do contraditório, o juiz pode trazer quem ele quiser para o processo através da intervenção iusso iudicis. Tranquilo? Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma coisa para falar. Acredito que não. Ok. Vamos para a próxima, então. A próxima é bem curiosa, que é a intervenção de terceiros de entes públicos. Veja, é uma intervenção especial que só o ente público pode fazer. E aqui temos vários toques de curiosidade, pessoal. Onde é que está isso? Primeira coisa, isso está na Lei 9469 de 97, artigo 5º, caput e parágrafo único. Eu vou ler com vocês e a gente vai destrinchar, porque são duas modalidades distintas de intervenção de entes públicos que são previstas nessa lei. Vamos lá. Então vamos lá para o artigo 5º, caput. A União poderá intervir nas causas em que figurem como autoras ou réis, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas federais. Veja, a União, então, ela basta querer. Aqui não está exigindo interesse jurídico na causa. Aqui não está exigindo nada, interesse econômico, absolutamente nada. Só está exigindo que a União, se quiser, em processo em que figurem como parte autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública federal, ela pode intervir. Tranquilo. Agora, cuidado, pessoal. A União ela tem que ter cuidado com essa intervenção, porque se houver um abuso processual dessa faculdade, ela pode ser punida segundo alguma doutrina. Legal. Mas na regra geral, ela pode intervir quando ela quiser.
sem precisar demonstrar interesse jurídico. Então aqui já diferencia um pouco do regime da assistência que a gente viu no primeiro encontro. Legal? E aí vamos para o parágrafo único, que é outra modalidade de intervenção de entes públicos. Porque, veja, a do CAPT, que a gente acabou de ver, é exclusiva da União. Isso está escrito, você vai acompanhando no material, ou mesmo na lei aí que você tenha aberto. Agora vamos para o parágrafo único, é outra modalidade, muito parecida, mas com diferenças. E vamos ver agora. Parágrafo único deste mesmo artigo 5º da Lei 9469 de 97. As pessoas jurídicas de direito público, e aqui não só a União, todas, inclusive os municípios, estados, enfim, poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, ou seja, aqui o ente público que quiser intervir, ele deve demonstrar o seu interesse econômico na causa, legal? Ele poderá intervir independentemente da demonstração de interesse jurídico, já está escrito aqui no nosso artigo, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer. Hipótese em que, para fins de deslocamento de competências, serão consideradas partes. Essa parte final aqui é inútil, né? Porque se é uma intervenção de terceiros, o terceiro ele entra no processo e a partir dali ele vai ser considerado como parte. Então não precisava dizer isso. Mas, melhor pecar pelo excesso. Tá legal? Muito bem. Então, quais são as diferenças? A primeira do CAPT é exclusiva da União e ela só pode participar em processos em que haja como parte autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública federal. Legal? E o parágrafo único, essa intervenção é aberta para todos os entes públicos e em qualquer processo. Não há necessidade de haver como parte empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, autarquia. Qualquer processo. Então, essas são as diferenças e trata-se de uma modalidade de intervenção de terceiros curiosa, sui generis, que está prevista nessa lei. Você fica ligado. Muito bem. Próximo e último tema do nosso encontro para a gente fechar é a intervenção de terceiros em causas de alimentos. E aqui de largada, pessoal, você tem que abrir o seu Código Civil no artigo 1698. Vamos ver o que ele diz. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos seus respectivos recursos. E, agora vem o detalhe, intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Aqui, pessoal, nós temos uma intervenção de terceiros, mais uma vez, sui generis. Aqui não é chamamento ao processo. Aqui não é denunciação da lide, muito menos nomeação à autoria. Quer ver por quê? Muito bem. Primeiro ponto que você deve saber. Em causas de alimentos, a obrigação alimentícia não é solidária, salvo no caso do Estatuto do Idoso. Mas aqui nós não estamos no Estatuto do Idoso. Legal? Vamos trabalhar aqui na hipótese comum. Então, a obrigação alimentícia ela não é solidária, ela é proporcional. Cada um paga na medida que pode. Legal? Muito bem. Essa é a primeira informação que você deve ter em mente. Então, se não é solidária, eu não posso falar em chamamento ao processo. Porque a gente viu que um dos fundamentos, quer dizer, o pressuposto máximo do chamamento ao processo é a solidariedade. Né? Muito bem. Há direito de regresso entre aqueles que devem prestar alimentos a outrem? Não. Não há direito de regresso. Então, aqui você também não pode falar em denunciação da lide. Então, com essas informações, você já sabe que está diante, mais uma vez, de intervenção de terceiros sui generis, pessoal. Sui generis. Não existe outra parecida no ordenamento. É só essa. É a intervenção de terceiros em causa de alimentos. Essa é uma modalidade única. Tranquilo? Muito bem. Certo. A dúvida que se faz é, quem é que provoca essa intervenção? É o juiz? Não. Porque se fosse o juiz, estaríamos diante de quê? Uma intervenção ius iudicis. É o réu? Não, não é o réu. Por que não é o réu? Porque se fosse o réu,
estaríamos dificultando a vida do autor. E quem pede alimentos, pessoal, é vulnerável. Ele está numa situação de vulnerabilidade. Ninguém pede alimentos porque quer, não. É porque precisa. É verdade? Pelo menos em tese, né? Pelo menos em tese. Muito bem. Então aqui o código, ele dá esta oportunidade para o autor. Não é o réu. Vamos supor, eu estou sendo demandado a pagar alimentos e aí eu sei que outra pessoa, juntamente comigo, também deve pagar alimentos para o demandante e eu digo, eu vou chamar fulaninho aqui. Mas veja que o autor, ele não queria demandar contra fulaninho. Ele queria demandar contra mim. E é uma opção dele. E o código defende isso. Agora, se durante o curso do processo o autor descobre que eu não tenho condições de pagar os alimentos que ele está pedindo, aí sim abre-se a possibilidade para que o autor, ele chame, eu estou colocando entre aspas aqui, porque não é um chamamento ao processo, ele chame para integrar a lide outra pessoa que também tem a obrigação de pagar alimentos. E eu pagarei proporcionalmente e a outra pessoa que foi chamada também pagará proporcionalmente. E aí pode ser, por exemplo, os avós, né? Porque o STJ, você lembra disso, ele entende que o alimentando, ele deve, em primeiro lugar, demandar contra o seu pai, para depois demandar contra os avós. Ele não pode diretamente demandar contra os avós. Legal? Agora, só apenas para arrematar. Nada impede, pessoal, que o autor, o alimentando, ele desde o início, ele já crie um litisconsórcio entre as partes. É um litisconsórcio facultativo, passivo, simples. Porque é proporcional. Eu vou pagar o que eu posso e o meu litisconsorte, que também deve alimentos, pagará o que pode. O autor ele tem essa possibilidade. Ele pode demandar contra mim, contra os dois ou contra o outro. E também, pessoal, o autor ele tem a possibilidade de fazer desde o início um litisconsórcio eventual contra os avós, por exemplo. Vamos supor que eu sou o pai da criança e a criança está me demandando. E aí ele diz, olha, eu vou demandar contra João, mas eu não sei se João tem condições de me pagar. E aqui eu vou fazer um pedido subsidiário para os avós, para os pais de João pagarem os meus alimentos, os meus avós. Não é verdade? Então aqui eu tenho um litisconsórcio eventual, porque decorre de uma acumulação de pedidos eventual. Muito bem. Gente, são essas as considerações que tenho para hoje. Nós encerramos intervenção de terceiros. Eu tenho certeza que nós revisamos quase toda a matéria. Se você entendeu, fico muito feliz. Se você não entendeu, pode mandar a dúvida que a gente tenta responder. Um abraço, fique em paz e tchau, tchau, pessoal.